Muito bem, minha gente. A gente fala agora sobre o Palmeiras, né? A gente estava fazendo as contas aqui dos convocados do Palmeiras, do Flamengo, quem volta, quem consegue jogar. O Palmeiras está na mesma conta, hein? Está na mesma conta, inclusive tem um tempo até mais apertado para esses caras voltarem a entrar em campo, porque enfrenta o Vitória antes, 7h30 da noite. Então, quem estava no voo aí teve até menos tempo de descanso. Flávio Latif chegando com a gente. Tudo bem, Latif, meu amigo? Boa tarde para você. Estamos aqui, né, fazendo os cálculos, quem joga, quem não joga. Gomes titular, Gomes já tinha sido liberado da seleção paraguaia, né, num acordo com o técnico Gustavo Alfaro. Deu essa colher de chá aí para o Palmeiras, então imagino um Gomes titular. Mas quem mais, hein? Piquerez está de volta, fica no banco. Conta pra gente as novidades do Verdão para esse jogo. Onde você tá que não tá aqui? Onde você tá? E aí, Lu, PVC, Mussete, pessoal que tá acompanhando a gente. Pois é, eu não tô aí porque hoje tem Palmeiras e Vitória aqui no Allianz Parque, então eu vou partir logo menos, né? A gente se encontra lá, meu amigo. Estarei lá, te dou um abraço. E enquanto o Flaco, né, já retornou, ele tem um cenário um pouco pior em relação aos outros atletas que foram convocados, né? O Piquerez, por exemplo, que é um pilar dessa equipe, jogou os 90 minutos no primeiro amistoso na data FIFA, né? E aí atuou mais uma vez no jogo de ontem. O Facundo e o Emiliano jogaram menos, mas eles não são uma prioridade, né, nessa escalação do Palmeiras. E o Gustavo Gomes, como você citou, Lu, ele jogou os 90 minutos no primeiro jogo e ontem não foi utilizado. O Sousa, em contrapartida, jogou 68. E se a gente tem como mostra o que o Abel fez contra o Santos, onde o Flaco só jogou 10 minutos com a Argentina no amistoso contra a Angola, e ele optou pelo Flaco no banco. Então, esses atletas que disputaram mais minutos, né, a gente viu o Vitor Roque também, 45 minutos com a seleção brasileira, devem começar no banco. Uma novidade que deve aparecer entre os titulares hoje é o Andreas Pereira, né, que cumpriu suspensão contra o Santos, e o Abel reclamou muito sobre o motor do time do Palmeiras, que é esse meio-campo, que ele mesmo disse que é uma dinâmica muito importante para esse time, e uma opção que pode surgir é o Alan também, né, que ele também cumpriu suspensão, o destaque do jogo contra a LDU, que ainda não conseguiu repetir aquela grande atuação, né? Ele jogou contra o Mirassol, não foi bem, depois cumpriu suspensão, então fica a expectativa também por essas novidades no time. E o Vitor Roque, viu, Lu, ele também pode aparecer no time, porque o Palmeiras fez avaliação com os atletas e a informação que eu tenho é que o Vitor Roque, ele quer participar desse jogo porque sabe que é um jogo muito importante. E o Flamengo, de adversário direto do Palmeiras nessa briga, tem um clássico pela frente e pode sofrer o que o Palmeiras sofreu na rodada passada, né? Que foi perdendo como visitante na Vila Belmiro. Olha só, hein? Vitor Roque que atuou por 45 minutos ontem com a seleção brasileira contra a Tunísia na França. Voltou no avião da Leila e agora tá aí, fominha, quer jogar, quer ajudar o time. Vamos dar uma olhada nessa minutagem? Latif falou um pouquinho, mas para a gente visualizar melhor o quanto esses jogadores entraram em campo, estiveram em campo. Vitor Roque, 45 minutos pela seleção brasileira contra a Tunísia, nesse jogo de ontem. Contra Senegal, ele não jogou. Flaco Lopes, pela Argentina, no primeiro jogo, tinha jogado por 5 minutos, voltou, jogou, então esse aí tá tudo certo com ele. O Gomes, né, que foi liberado do jogo pela seleção paraguaia, tinha jogado 90 minutos na primeira partida contra os Estados Unidos. E o Sousa jogou 29 minutos contra o México, mais 68 minutos contra os Estados Unidos. Então o Sousa é um jogador aí que tá um pouco mais desgastado. Seleção uruguaia, alguns atletas em campo. Piquerez, 90 minutos contra o México e 45 contra os Estados Unidos. E o M. Martínez, 90 minutos contra o México, 23 contra a seleção norte-americana. E o Facundo Torres, 45 minutos contra o México, 18 minutos contra os Estados Unidos. Dito isso, vamos montar um campinho, PVC? Pegando todas essas informações, quem dá, quem não dá para entrar em campo? A gente tem aqui, ó, não sei se vai coincidir com o do Latif, estou tentando verificar aqui, ó. Carlos Miguel no gol, Kelvin Fux, Gomes, Jefté, Aníbal e Andréas, Maurício Veiga, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Eu acho que o Vitor Roque pode jogar o segundo tempo.
Acho que o que o Latifi está dizendo, porque o jogo pode ficar complicado, o Vitor Roque entrar e deixar Como o jogo foi fácil. Quer dizer, o jogo não estava complicado, né? O que o Flaco voltou, mas acabou entrando em campo, né? Depois de atuar por 5 minutos. Agora, cara, o que é mais complicado? A gente começou o programa dizendo que o Flamengo perdeu o Pedro por lesão muscular para a final da Libertadores. O Vitor Roque pode ser muito importante para desencalacrar um jogo difícil contra o Vitória no segundo tempo. Mas se o jogo estiver fácil, você coloca o Vitor Roque para quê? E aí você corre o risco de perder por uma lesão muscular para a final da Libertadores e para os outros jogos. É muito melhor você tentar ganhar o jogo contra o Vitória, que está na zona de rebaixamento. É simples ganhar do Vitória na zona de rebaixamento? Não. O Vitória, no ano passado, estava na zona de rebaixamento, veio no Allianz Parque e ganhou 2-0 do Palmeiras. Então, não é porque estava na zona de rebaixamento que não pode ganhar do Palmeiras aqui. Claro que pode, no Allianz Parque. Claro que pode ganhar. Mas se um jogo tiver... Se você faz 2-0 de cara, põe o Vitor Roque para quê? Para correr o risco de ter uma lesão? Não é o caso. E ele jogou o segundo tempo inteiro ontem, Luísa. E ainda viajou, né? Ainda viajou. Mussete, prioriza poupar ou vai com força máxima porque é título de Campeonato Brasileiro que está em jogo? Normalizando o absurdo, tem que ir com quem puder, com quem se representa bem, com quem estiver passando confiança. Se não tiver uma limitação médica ali, algo de saúde, precisa jogar, nem que seja no segundo tempo. Acho que o grande problema para o Palmeiras é esse lado esquerdo, que a gente viu no campinho. Aí uma questão é de data FIFA e outra não. O GFT é muito diferente do Piquerez. O Piquerez nem tem sido o que já foi no Palmeiras, mas o GFT me impressionou negativamente na Vila Belmiro. Ele não transmite nenhuma confiança e o Felipe Anderson foi muito mal. Então, se o Piquerez puder jogar, que a tendência é que não, acho que faria muita diferença. Ter o Gustavo Gomes é algo que ajuda tecnicamente em questão de postura, de posicionamento, né? Ele não é apenas muito bom tecnicamente, ele é muito experiente, ele ajuda demais. Mas acho que o GFT é um grande problema em relação ao Piquerez. No mais, eu acho que é um time bem competitivo se o Felipe Anderson tiver melhor na partida de hoje do que esteve na Vila. É que eu acho que o Piquerez, o GFT, ele tirou um pouco daquela aflição de quando o Piquerez não podia jogar, tipo Chelsea e Palmeiras na Filadélfia. O Piquerez não pode jogar. É o Vanderlan, meu Deus do céu. Não tem tanto isso com o GFT. O GFT é muito menos regulado do que o Piquerez, mas não tem aquele desespero do vai jogar o Vanderlan, do final do Vanderlan. No começo nem era assim. Mas o Piquerez não pode jogar. O Piquerez jogou 45 minutos ontem. 45 minutos quer dizer 45 mais acréscimos. Não tem condição do Piquerez jogar. Mesmo naturalizando o absurdo, com perdão da expressão usada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, é absurdo. Isso é um julgamento técnico, PVC? É um julgamento técnico. É um julgamento moral. Moral. Ô, Latifi, é claro, né? O Palmeiras ele tem um grande elenco, mas é claro que as peças, quando entram, elas não substituem a altura quem é titular, né? Tem uma disparidade aí técnica entre banco e titularidade. Quem que preocupa mais, o Abel? Seria ali, de fato, por esse lado esquerdo com o GFT? Na zaga não que se tem a volta do Gomes, mas é no meio de campo? É a ausência de um Vitor Roque, aí você opta com Maurício e Felipe Anderson? Qual é, assim, a dor de cabeça maior do Abel nesse momento para montar o time? No jogo contra o Santos, o Palmeiras mostrou essa deficiência no lado esquerdo, né? E o Mussete falou muito bem. O GFT não foi bem, ainda falhou no gol. O Mikael também não passou muita confiança. Então, nesse setor, é claro que o Abel tem que trabalhar mais, mas a volta do Gomes é muito significativa, né? O Abel vê o Gomes como fundamental nesse time, um líder que ajuda os companheiros dentro de campo. E o ataque também foi um problema, né? O Bruno Rodrigues não conseguiu dar sequência em nenhuma jogada no primeiro tempo, mesmo com o Palmeiras atuando muito mal. O Maurício também teve uma oportunidade no início do jogo que poderia ter tocado a bola para o lado e preferiu arriscar um chute em cima do brasão. Então, essas duas dinâmicas podem fazer diferença, né? Porque uma coisa é você jogar com o Bruno Rodrigues e outra é com o Vitor Roque, né? Porque a fase do Vitor Roque ela é muito boa. Ontem ele entrou no jogo da seleção, sofreu pênalti, então é alguém que causa problema para a defesa. E a posição do Maurício pode ser a posição do Alan, né? Onde o Alan entraria também ali pela direita, que ele já atuou também. Então
por isso que, segundo as minhas informações, né, o Danilo gosta de brincar muito com isso, essas mudanças podem acontecer nesse time do Palmeiras hoje contra o Vitória, e é um jogo muito importante, né, porque o Palmeiras joga antes do Flamengo, então você vencendo coloca uma pressão no seu adversário, e a torcida do Palmeiras hoje promete mais uma grande festa no Allianz Parque, né? Ontem a gente falou sobre o grande desempenho do Palmeiras jogando em casa, uma sequência muito positiva, e hoje, mesmo com um horário um pouco difícil, né, para quem trabalha e vai direto, a maioria dos ingressos vendidos para o jogo de hoje. Isso porque Piquerez, o M. Martínez e o Facundo ainda jogaram metade do segundo tempo com um a menos, né? Com um a menos, porque o Uruguai teve um jogador expulso, né? O Bentancur foi expulso e perdeu 5-1 dos Estados Unidos. A Arrascaeta fez um golaço, hein? Foi um golaço do Arrascaeta, mas essa foi a história do jogo. Então ainda tem esse fator a mais, esse desgaste a mais. PVC, hoje é ganhar ou ganhar? Eu acho que é para os dois, tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo. Você vê que, assim, é engraçado como ficou essa polarização. Você já reparou? Você sabe como é que nasceu a Adidas, né? Que é a marca do fornecedor esportivo do Flamengo. Eram dois irmãos. O Adi Dassler e o irmão dele, que me fugiu o nome, Dassler. Os dois eram o Dassler. E a Puma nasceu antes. E depois da Puma teve a dissidência, o Adi Dassler saiu e formou a Adidas com as iniciais do nome dele. Adidas, de Adi Dassler. O Flamengo usa Adidas, o Palmeiras usa Puma. O Flamengo, o patrocinador master é Betano. Do Palmeiras é Sporting Bet. Nas costas, no Flamengo é BRB e no Palmeiras é Victor. Chama por caro. É incrível, né? É impressionante a polarização desse ano. Eu não acho que vai ser todo ano, não, mas é impressionante. Se um é uma coisa, o outro é a outra. É Adidas e Puma, Sporting Bet e Betano, é BRB e Validade Victor. em todas as áreas. É inacreditável. É uma loucura, é uma loucura. Mas assim, hoje o Palmeiras tem que ganhar o jogo e o Flamengo tem que ganhar o jogo. Mas a obrigação do Palmeiras não é maior, não, Mussete? Eu acho que assim, nessa altura do campeonato é inegociável vencer. Mas a partida para o Flamengo eu acho que é mais complicada, dado o retrospecto, a campanha, os objetivos. O Vitória melhorou com o Jair Ventura, é um time duro de ser batido. O Palmeiras tem bastante problema para essa partida, assim como o Flamengo. Mas eu acho que o Palmeiras vai ter uma vida um pouquinho mais tranquila contra o Vitória em relação ao Fla-Flu. Não dá para negociar um empate no Fla-Flu, não, PVC? Eu acho que não, acho que tem que ganhar o jogo. Nessa altura tem que ganhar todos os jogos. Claro, o Flamengo ganhando e empatando o jogo e o Palmeiras ganhando. Primeiro, o Palmeiras tem que ganhar o jogo. Depois, se o Flamengo vai empatar, ele vai continuar na liderança. Aí você vai ter. O Palmeiras tem que torcer por mais um tropeço do Flamengo. Para o Palmeiras é bom que o Flamengo empate, mas para o Palmeiras é bom que o Flamengo perca. Para o Flamengo é bom ganhar, independentemente de qualquer coisa. Claro que o Flamengo é importante. Como eu disse aqui, os dois ainda podem ser campeões antes da viagem. É improvável para os dois. É mais provável o Flamengo do que o Palmeiras. Para o Flamengo, se ganhar os 3 jogos, que são Fluminense, Bragantino e Atlético Mineiro, e se o Palmeiras ganhar um, empatar um e perder o outro, o Palmeiras ganha do Vitória, empata o Fluminense e perde do Grêmio, o Flamengo é campeão na terça-feira, antes da viagem. Para o Palmeiras ser campeão antes da viagem, muito mais difícil, muito menos provável e não vai acontecer. O Palmeiras teria que ganhar os 3 jogos, Vitória, Fluminense e Grêmio, e o Flamengo perdeu os 3 jogos, Fluminense, Bragantino e Atlético. Não vai acontecer. Mas ainda tem matematicamente essa chance. Então, só que assim, o Flamengo ganha. Os dois têm que olhar para a tabela e falar assim: eu tenho que ganhar o meu jogo. Os dois, vale para o Palmeiras e vale para o Flamengo. Ganhar. O que vai acontecer no outro é outro problema. É outro problema. Ô, Latifi, tem uma pergunta aqui do nosso chat do Rafael para você. Luísa, comente com o PVC e o Latifi. O Felipe Anderson, nos últimos jogos que fez, marcou mal demais pela esquerda. Será que o Abel não vê isso? No jogo contra o Santos, teve 2 lances bem emblemáticos, né? Porque o Igor Vinícius carregou a bola para cima do Felipe e ele acabou não acompanhando. Mas o Felipe, ele ganhou espaço com o Abel nessa temporada, né? Ele foi bem contra o Juventude, a gente lembra daquele belo gol que ele fez. E
hoje, por exemplo, o Sousa brigaria com posição com ele, né? E a gente viu aí nos números que o Sousa atuou 69 minutos no amistoso de ontem, então é muito improvável ver ele atuando nessa posição. Então, é complicado esse lado esquerdo porque já tem a falta do Piquerez, né? Mas o Felipe continua prestigiado, mesmo sendo substituído no intervalo, né? O Musetti estava lá e viu isso de perto. O Felipe realmente não fez uma boa atuação, mas ele segue sendo importante para esse time do Palmeiras. O Adolf Ad Dassler e Rudolf Dassler. Perfeita, informação completíssima. Latifi, obrigada, viu? Amanhã estamos de volta para falar sobre esse jogo. Bom trabalho para você.